Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca, professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel, capítulo 33, episódio 25 da série Estudos e Confrontos. Vem para você entender por que Deus está falando isso aqui para Ezequiel. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de novo. Só que hoje trazendo capítulo 33, episódio 25 da série Estudos e Confrontos. Calma, sem resumo. Acabou os resumos. Voltamos novamente para nosso estudo, tá? Então, se você caiu aqui desavisado de paraquedas e já caiu aqui no episódio 25, tem 24 episódios antes desse aqui, tá bom? Ó, eu vou colocar uma bolinha, um card, ele vai aparecer lá aquele canto lá, ó. E aí você vai poder clicar lá. Quando você clicar naquele card, o que vai acontecer? O YouTube vai te levar lá pro canal do Ministério Caminhos e vai te disponibilizar a playlist de estudos e confrontos. Amém, querido? A série de estudos e confrontos, ela tem por objetivo estudarmos de forma sequencial, de forma sistemática o livro de Ezequiel. Assim eu leio o livro de Ezequiel, já li algumas vezes, mas tenho o prazer de ler de novo. E você lê junto comigo e a gente estuda junto, a gente divide aqui ou multiplica o conhecimento. Amém, querido? Mas ó, eu preciso que você leia, eu preciso que você vá lá e dê uma lida no capítulo 33 antes de vir. Ah, pastor, mas o senhor vai explicar? Amém, amado, eu vou explicar, mas nada substitui a palavra de Deus. Nada substitui o que a palavra faz no nosso coração, o que a palavra coloca dentro de nós e o que o Espírito Santo faz conosco quando verdadeiramente nós lemos a palavra. Amém, querido? Então, vá lá, dá uma lida no capítulo 33 e volta, tá bom? Estudos ou confrontos, a gente costuma fazer um estudo mais expositivo sobre cada capítulo que a gente lê. Nos episódios passados eu fiz 2 resumos, mas porque ficou claro ali para vocês que a gente estava tratando de nações estrangeiras e tratando, obviamente, de questões que não estavam ligadas diretamente a Judá, Israel, Jerusalém. Bom, e por que eu resumi? Resumi porque não estava tratando diretamente e porque muitas das coisas que estavam acontecendo ali tinham mais a ver com episódios passados, capítulos passados, do que propriamente dito aquele texto que estava ali. Então, nós resumimos, mas estamos aqui de volta e hoje a gente está aqui, ó, capítulo 33. E olha que bênção, Ezequiel volta a falar. Amém, querido? Enquanto você procura aí, enquanto você lê, quem vai dar o pause para ler, quem já leu, enquanto você vai procurando aí, vai abrindo sua Bíblia, eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a cada participante, eu quero agradecer a cada inscrito, eu quero agradecer a você que está aqui acompanhando estudos e confrontos. Eu quero agradecer a você que hoje já entende o que esse estudo traz para a gente. A ideia aqui não é confrontar ninguém. Porém, quem pega a Bíblia para estudar acaba sendo confrontado. Amados, eu sou confrontado a cada capítulo que eu preparo para trazer para os irmãos. Eu sou confrontado. E graças a Deus, quem faz esse confronto é o Espírito Santo. Eu espero que ele seja o teu confrontador aí também. Amém, querido? Então eu quero te agradecer. Agradecer quem me acompanha, agradecer quem se inscreve no canal. O canal está crescendo, graças a Deus. Tá? Isso não me traz nenhum tipo de vaidade, seja lá o que for. Já
Passei bastante tempo aí com meia dúzia, 10 aqui, 20 ali, 30 aqui. Tive uma época que não passava de 60 por nada, amado. Não passava de 60 por nada, 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 nada. Eu tenho uma irmã que me ajuda, que ora por mim, que cobre minha vida. Ela é de Brasília, né? E ela falava para mim, calma, olha, essas 40 pessoas que tem aí é uma igreja. Olha, essas 50 pessoas que tem aí é uma igreja. Olha, essas 52 pessoas que tem aí é uma igreja. Ela sempre falava isso comigo. E amém. Porque a gente, não é que a gente queira crescimento, mas a gente acaba questionando. Deus, é da tua vontade? Eu estou fazendo o caminho certo? E hoje eu enxergo que poucas pessoas têm interesse na palavra em forma de estudo. Antigamente era muito comum nas igrejas ter um dia de estudo, ter um tempo de estudo. As escolas bíblicas dominicais, elas funcionavam de forma muito mais séria. Aliás, deixa eu melhorar a minha palavra. Elas continuam sendo sérias. Quem não leva a sério a escola bíblica dominical somos nós, os membros, as ovelhas. Nós não levamos a sério a escola bíblica dominical. Deveríamos levar a sério. Tá? Todas as escolas seculares que você vê hoje por aí, elas são frutos da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela não é uma cópia da escola secular. Não. A escola secular é que iniciou suas atividades baseadas nas escolas bíblicas dominicais, nas escolas das igrejas mais tradicionais, e aí resolveram imitar, porque até então o ensino era feito em casa, de forma doméstica, e com professores particulares para aqueles que tinham maior poder aquisitivo. Só curiosidade aí para você entender. Então, obrigado por você estar aqui comigo, obrigado por quem está junto comigo, está ali, ó, pegando aí o estudo e vamos junto, vamos para cima. Mas eu quero te pedir uma coisa, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, tá bom, querido? Quando você faz isso, o YouTube, ele entende que o vídeo, ele é um vídeo que tem algum valor e ele espalha isso para as pessoas que vêm procurando alguma palavra, algum estudo, alguma coisa interessante. E quem sabe essa palavra não vai ao encontro, ou não vai ajudar, ou não vai orientar uma pessoa. Amém, querido? Então, eu conto com a sua ajuda. Eu quero te pedir isso. Curte aí. Dá uma curtida aí. Comenta. Eu sei que muita gente assiste o vídeo e não comenta. Não fica com vergonha, não. Comenta. Se você tem dúvida e a sua dúvida foi genuína, por favor, bota a tua dúvida aqui embaixo. Se for uma dúvida genuína, eu vou responder. E tem dúvidas que eu gravo até vídeos extras para responder essas dúvidas. Amém, querido? Então faz isso. Curte, compartilha, espalha essa palavra. Eu estou fazendo a minha parte de colocar essa cara feia aqui, né? Nesses episódios para explicar. Você faz a tua parte de espalhar. Amém, querido? Vamos nós, que não quero deixar esse vídeo grande, não. Vamos lá. Capítulo 33 é um capítulo que divide, tá, amado? Na verdade, a gente tem a primeira parte do livro, que vai até o capítulo 24, e temos a segunda parte do livro, que agora começa no 33. Por isso que eu resumi de 25 a 32. Por quê? Eram profecias, é uma parte importante, nós aprendemos coisas tremendas ali, porém, era destinada, uma palavra destinada às nações estrangeiras. Passamos ali, fizemos o nosso resumo. Se você tiver dúvida em relação a algum resumo que eu tenha feito, pode colocar aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Ah, deixa eu falar uma coisa. O YouTube andou escondendo de mim comentários. Eu andei descobrindo comentários que eu não li. Então, amados, eu peço perdão para quem eu não respondi, porque eu respondo todo mundo. Eu peço perdão para quem eu não respondi. E eu vou pedir a vocês, bota o comentário, insiste. Eu não deixo de responder não, tá? Desculpa aí pelo YouTube, desculpa aí pela irresponsabilidade dele, tá bom? E bota seu comentário, não deixa de colocar não. Não deixa de colocar seu comentário não. Eu vou responder seu comentário. Amém, querido? O YouTube deixou, não entendi, porque ele manda para mim por e-mail. Eu respondo pelo e-mail. E quando eu entro no aplicativo do YouTube Studio, que é onde a gente coloca os vídeos, acompanha as estatísticas, faz a parte de compartilhamento dos vídeos, quando vai jogar para o Facebook, quando vai jogar para o Instagram, ali eu percebi que tinha vários comentários que ele não tinha me mostrado por e-mail. Eu respondi, tá? Não sei se eu consegui responder a todos, mas, por favor, me perdoa, tá bom? Coloca seu comentário que eu vou responder. Amém, querido? Vamos lá. Então, o capítulo 33, ele marca a segunda parte do livro. Na verdade, para os teólogos, esse livro é dividido em 3 ou 4 partes, e essa seria a segunda ou terceira parte. Ainda virá uma outra parte, uma parte final. Tá legal? Tranquilo? Então, assim, capítulo 33, ele é marcado porque ele tem a ver com o capítulo 24. No capítulo 24, Deus avisa a Ezequiel que ele vai voltar a falar. O
capítulo 24 é um capítulo pesado, a gente sabe disso, porque é um capítulo onde Deus cerca Jerusalém e Ezequiel fica viúvo. E ali no capítulo 24, Deus fala para ele, olha, quando acontecer de Judá ser totalmente invadida, vai vir um sobrevivente para falar com você. E você vai voltar a falar. E a gente vai ver isso aqui. Então ele marca isso aí. Tá? É como se Deus tivesse dado um intervalo para tratar das nações estrangeiras e agora voltou para tratar de Israel. Só que agora a tônica é outra. O que eu quero que você entenda no capítulo 33 para frente? A tônica agora é outra. A tônica agora é uma reconstrução sob o julgamento. É uma reconstrução fruto de um julgamento que veio para trazer arrependimento. Um julgamento que vai começar a dar fruto eficaz de pessoas que se arrependeram daquilo que estavam fazendo, e aí vai começar uma reconstrução a caminho desse objetivo, que é a restauração de Judá, de Israel, e assim por diante. Amém, querido? Então, assim, o capítulo 33, ele é dividido em duas partes básicas. A primeira parte, Deus fala sobre o Atalaia, e a segunda parte, Deus vai falar sobre a culpabilidade de Jerusalém, porque eles insistem que não são culpados, tá legal? Mas você vai entender isso direitinho. Só que eu costumo dividir isso em três partes. Por quê? A primeira parte ele fala do Atalaia, ele vai falar das responsabilidades de cada um, e depois ele vai falar sobre a culpabilidade de Judá, e no final ele vai confirmar o ministério de Ezequiel. Tá bom, querido? Então, fica aí que você vai entender tudo. Ele é dividido mais ou menos nisso. No verso 1, como sempre, veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? Ezequiel sempre começa os textos dele dessa forma, tá? Do verso 2 ao verso 6, Ezequiel vai definir, ele vai descrever, né? Ezequiel não, Deus vai definir, vai descrever o papel do Atalaia, tá certo? E esse papel do Atalaia está lá no episódio 4, do capítulo 3 de Ezequiel. Então, se você quiser voltar para você entender da onde que veio, isso aqui não surgiu do nada não, tá, amado? Isso aqui, essa questão do Atalaia aqui, não surgiu do nada não, tá? Tá vindo lá do capítulo 3 de Ezequiel, episódio 4 aqui na série. Tá bom, amado? Então, ele vai definir o que é um atalaia. Vamos definir o que é um atalaia? O que é um atalaia? Porque a gente usa essa palavra, né? Tem gente que fala assim, né? Na brincadeira, né? Quando a gente vai pregar na igreja de alguém, quando a gente vai visitar a igreja de alguém, aí vem a pessoa e fala, ó, chegou o atalaia de Deus. Aí o pessoal brinca, né, com a palavra atalaia. Mas vamos entender o que é atalaia? Atalaia significa aquele que vigia, aquele que observa, sentinela. Tem gente que usa a palavra atalaia para trazer como um privilégio, né? A palavra atalaia é uma palavra de privilégio. Não, a palavra do atalaia não é privilégio, não. É alguém que fica ali na vigília, é alguém que está ali vigiando, é alguém que está na sentinela, ele não dorme, ele fica ali vigiando, ele está na sentinela. Ele está ali olhando, ele observa, ele está ali. Qual era o papel principal desse sentinela, desse vigia, dessa observação do atalaia? Era ficar olhando para quando viesse o inimigo. E aí Deus vai usar esse exemplo prático. Ele começa, do verso 2 ao verso 6, ele vai falar para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, existe um atalaia. E o atalaia, qual é o papel dele? É avisar quando o inimigo está vindo. E aí Deus coloca dois exemplos práticos. Ele coloca o seguinte: primeiro, se o inimigo vier e o atalaia tocar a buzina e o desavisado não prestou atenção na buzina, ele vai morrer, porém, o atalaia não será responsável pela sua morte. Ou seja, né, o atalaia está lá vigiando, está lá quietinho. Daqui a pouco ele vê, olha lá, vem o inimigo. Então ele pega e fala, oi, vem o inimigo, e tocou a buzina. Era esse o papel do atalaia, tá bom? Aí o povo se escondeu, correu, fugiu, pegou as armas para brigar, para lutar. Amado, o atalaia fez o papel dele. Se isso acontecer dentro desses conformes, ainda que alguém morra na sua maldade, desapercebido, distraído, ele vai morrer por responsabilidade própria. Mas o atalaia não tem nada a ver com isso. Esse é o primeiro exemplo que Deus dá. E depois Deus dá o segundo exemplo, que é, se o atalaia ver o inimigo e não tocar a trombeta, porque tinha isso também, o atalaia podia ficar lá olhando, será quem vem lá? Será que quem vem lá? Quem é que tá vindo? Será que é inimigo? É nada, é um pessoal que vem fazer compra aí e tal. Ele não ia tocar a trombeta. Deus vai falar o seguinte, que o povo vai morrer da mesma forma, vai morrer na sua maldade. Porém,
A responsabilidade é do atalaia. O atalaia, ele se torna responsável pela morte daquelas pessoas. Quando chega no verso 7, Deus fala para Ezequiel: eu constituí você como atalaia. Amado, eu quero falar uma coisa aqui, né? O que acontece? Todo profeta, quando é levantado, eu vejo muita gente falando: eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Na verdade, todos nós, pastores, todos nós deveríamos ser um pouco profeta. Existe, obviamente, o dom da profecia, existe, obviamente, o ministério da profecia, né? Um ministério mais, né, voltado à profecia. Seja lá de qual linha você for, qual linha, se você for mais tradicional ou se você for mais pentecostal, não importa, você vai ver sempre dessa forma. Então, os mais pentecostais, eles acreditam no ministério da profecia, que é uma questão mais ministerial, e eles acreditam também no dom da profecia, né? Que não tem nada a ver com o negócio de revelação, tá bom? Fica claro. Se você tem dúvida com relação a isso, coloca aqui embaixo que eu te explico, tá? Então, pessoal pentecostal, carismático, vai ter mais essa característica de não, tem o dom da profecia, tal, tem. E o dom da profecia não tem nada a ver com revelação, tá legal? Tranquilo? Para muitos acaba sendo, né, uma revelação, porque trouxe à luz aquilo que não se sabia, mas dom da profecia não tem a ver com esse dom que inventaram, que é o dom de revelação. Muito bem, vamos lá. Voltando aqui. O pessoal mais tradicional vai crer no dom ministerial, né, mais na questão ministerial da profecia, que existe o dom ministerial, né, o ministério da profecia, né, são profetas. Bom, enfim, não importa, né, eu não estou dizendo aí para você que você deve acreditar, não é meu objetivo nesse vídeo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: seja lá como for, nós fomos chamados para ser atalaias de Deus. O nosso papel é vigiar, é ficar de sentinela, é avisar o povo sobre a presença do inimigo. Líderes, pastores, e aí você vai vir, vem o pastor para falar com pastores. Não, fica calmo. Com pastores mesmo eu vou falar no próximo episódio, 34, né? Minha mãe já ora por mim, porque já sabe que o negócio fica feio para mim. Bom, enfim, líderes, pastores, você que é um presbítero, você que está na frente de uma congregação, você que está na frente de um rebanho, você que cuida de pessoas, eu que tenho aqui o Ministério Caminhos e que essas 200 e poucas pessoas que estão aqui no canal, que me seguem, pessoas que assistem as palavras do Ministério Caminhos, seja lá em que nível for de comprometimento, não importa. Se você é pastor auxiliar, não importa. Se você é profeta itinerante que vive aí pelas igrejas, eu não estou aqui colocando o que é verdade, o que não é, o que faz, o que não faz, eu só quero falar uma coisa para você. Seja um atalaia de Deus, porque infelizmente nós nos últimos tempos, nos últimos anos, nós temos deixado de ser atalaias de Deus. Está aqui, ó. Está aqui, basta você ler. Quem leu sabe o que eu estou falando. Nós somos atalaias de Deus. Nós fomos colocados para avisar o povo: olha, lá vem o inimigo, ó, tá vindo lá, ó, olha lá, cuidado, tal. Não, deixamos. Hoje, quanto mais cômoda a situação para a ovelha, melhor. Quanto mais essa ovelha estiver na zona de conforto, melhor, porque assim ela é mais lucrativa. Desculpa, amado, falar dessa forma. Desculpa falar abertamente. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo assim, mas é a verdade. Continue nos estudos e confrontos de Ezequiel que você vai ver. Hoje, muitos líderes, muitos pastores querem manter suas ovelhas na zona de conforto. Nada incomoda elas. A palavra que é pregada dominicalmente, a palavra que sai do púlpito, não incomoda em nada. O nosso pecado, as nossas transgressões, aquilo que fazemos de errado, as nossas abominações, nada incomoda. Parece até que eu já sou perfeito, parece até que eu não preciso de Jesus ali, ó, cuidando de mim. Não. Tem alguma coisa errada com isso. A palavra de Deus, ela vai me incomodar por causa da natureza pecaminosa, por causa da depravação total. A palavra de Deus, ela vai me incomodar sempre. Amado, não é comum você, durante um período, indo à sua igreja, assistindo aqui estudos e confrontos, assistindo sermões, a série de sermões,
indo dominicalmente na sua igreja, indo na escola bíblica dominical, é impossível que a palavra de Deus não lhe traga algum tipo de incômodo. Se não lhe traz, das duas uma. Ou você dormiu, eu não estou falando de dormir no púlpito, dormir no culto não, tá? Eu estou falando de você dormir, cair em sono profundo. Aqueles que dormem, aquele lá da ceia que Paulo fala, e muitos entre vocês dormem, né? Então, assim, ou dormiu, ou está dormente, não está acordado, ou no lugar em que você frequenta, no lugar em que você congrega, talvez a palavra ela seja preparada para não tirar você da zona de conforto. Então, assim, a palavra de Deus ela sempre vai nos trazer algum tipo de incômodo. O papel do sentinela, o papel do vigia, o papel do atalaia é virar e falar: gente, cuidado, lá vem o inimigo. Lá vem o inimigo, cuidado, vigia, conserta, entra de novo no eixo. Esse é o papel. Pastores, líderes, profetas, pregadores itinerantes, obreiros de Deus, façam o papel de atalaia. Façam o papel de atalaia. Amém, querido? Aí quando começa o verso 8, 9, Deus vai pegar aquele exemplo que ele deu até o verso 6 e ele vai trazer para a prática de vida. Ele vai trazer para a prática do profeta. Só que quando ele traz para a prática do profeta, ele vai explicar muita coisa para a gente. E eu já quero pegar carona nessa explicação que Deus vai dar para esclarecer alguns pontos que eu sempre trago aqui, tá? Que eu quero esclarecer, porque eu sei que, às vezes, a gente tem muito pouco tempo de vídeo para explicar algumas coisas aqui. Não dá para explicar tudo. E eu sei que algumas pessoas me vêm falando algumas coisas e até se ofendem. E eu quero pedir perdão a essas pessoas que talvez se sentiram ofendidas. Quando eu falo assim, esse pessoal aí determinista demais, radical, quadradinho, tal, babá. Bom, o que acontece? Existe uma moda. No Brasil, infelizmente, a gente vive muito de moda, muita modinha, né? A gente está vendo aí, hoje a gente está observando um movimento aí, um movimento que está trazendo muitas igrejas reformadas de volta, né? Assim, uma coisa... Eu não vou entrar nesse mérito, não estou aqui para... Não estou julgando, não tenho nada contra, nada contra isso. Não é o que eu, assim... Tenho minhas dúvidas com relação a certas questões aí que são colocadas. Eu acho que a reforma cumpriu um papel muito importante na nossa vida. Acabamos de fazer o aniversário aí da reforma protestante, que a história nos diz que não foi bem protestante assim, mas enfim, não estou aqui para trazer polêmica, enfim. Eu só sei dizer que existe um movimento aí, uma moda aí no Brasil, que está trazendo de volta muitas igrejas ditas reformadas. Na verdade... A reforma foi um movimento que deu pontapé inicial em muitas ações, das quais hoje nós somos uma delas enquanto igreja evangélica. Existem muitas ações que a reforma trouxe. Existem muitas ações que a reforma trouxe. Às vezes nós trazemos a reforma como se ela fosse só o movimento evangélico, e não. Existem muitos movimentos que, pontapés iniciais que foram dados através da reforma. Enfim. Mas eu sei que existem muitas igrejas aí que estão, né, nessa coisa e tal. Enfim, bom, não quero entrar nesse mérito. No entanto, está se trazendo de forma muito, né, radical certas doutrinas que hoje a gente nem bate muito nelas, porque a gente não sabe ao certo. Calvino estava certo, Armínio estava certo. Amados, esses caras são de agora. Esses caras não são de muito tempo. Esses caras não foram pais da igreja, não foram pais apostólicos, esses caras, entendeu? Então, assim, não estou aqui tirando o mérito de ninguém, porém, estou aqui colocando que da mesma forma que eu erro, você erra, esses caras erram também. Um dia, nós vamos saber da verdadeira soteriologia quando dermos de cara com Jesus, lá naquele grande dia. Nós vamos dar de cara e nós vamos entender como foi esse critério aí da soteriologia. E nós vamos descobrir com certeza que muita coisa foi falada por achismo. Não tô, por favor, tá? Não estou aqui denigrindo a imagem de ninguém. Estou colocando todo mundo no mesmo barco. Calvinistas, arminianos, tá? Nós vamos descobrir que muitas coisas foram equivocadas, foram colocadas de forma equivocada. Muitas coisas. Porém,
Existem algumas questões mais exacerbadas, que é justamente as que eu coloco aqui, que eu até brinco. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim, o pessoal pula da jaula, né? Pastor Léo, né? Eu brinco. Às vezes a gente se fala e ele fala assim, Alex, tem um pessoal aí radical que parece que estava enjaulado e pulou da jaula. Sim, tem um pessoal aí meio enjaulado dos dois lados, tá? Dos dois lados, tá? Porém, esse pessoal que está trazendo essa reforma, né? De novo, tá? Geralmente acontece muito nesse segmento. E o pessoal está trazendo certas questões, certas doutrinas de uma forma muito radical. Como Deus determinou, né? Deus determinou, né? E pronto, e pá! E quando eu falo assim, fica parecendo até aos seus ouvidos que, pastor, mas Deus não é soberano? Deus não haveria de determinar? Sim, Deus é soberano e sim, Deus determinou todas as coisas. Porém, amados, eu não posso com isso dizer que Deus criou o mal. Eu não posso dizer com isso que antes da criação do homem, Deus já havia separado uma lista para aqueles que iriam para o inferno e para aqueles que iriam para o céu. Tá? Então, assim, desculpa. Eu sei que talvez tenham pessoas que estejam me assistindo que pode ser que acreditem nisso, mas assim, esse texto, eu estou dando essa explicação porque esse texto vai dizer exatamente ao contrário. Vamos lá? Então, olha só. Do verso 8 ao 9, Deus vai utilizar o exemplo prático do atalaia para exatamente trazer isso para a prática do profeta. Então, no primeiro caso, Deus vai solicitar o profeta que fale com o ímpio, e caso o profeta não fale e esse ímpio vier a morrer, o ímpio vai morrer na sua transgressão. Porém, o profeta vai ser responsável. Eu estou no verso 8 e 9. Tá? Agora, no segundo exemplo, se Deus mandar o profeta Ezequiel falar com o ímpio, e o Ezequiel falar, e este não se converter, ele vai morrer na sua transgressão, porém Ezequiel não será responsável. Bom, isso aqui me fala duas coisas, duas grandes verdades. Primeira, galera, líderes, pastores, profetas, pregadores itinerantes, nós de alguma forma somos responsáveis pelas vidas. Não adianta, então você rasga Ezequiel 33 da Bíblia, ok? Então assim, eu não estou dizendo que nós somos responsáveis por capacidade ou por totalidade, não. Aquelas vidas, aquilo que Deus pediu para eu fazer, para você fazer, nós somos responsáveis. Talvez o que Deus pediu para eu fazer, que é estar aqui pregando, falando do estudo de Ezequiel, eu estou fazendo minha parte. Eu estou aqui falando, gente, existe juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Talvez eu tenha negligenciado alguns momentos onde Deus falou, vai lá e fala com o ciclano. E talvez eu não tenha falado. E eu peço perdão a Deus. Mas, amado, ou eu rasgo Ezequiel 33 da minha Bíblia, ou não tem para onde correr. Vocês, líderes, somos responsáveis por isso. Então, para com essa mania de dizer que ser pastor, ser evangelista, ser profeta, ser mestre, é privilégio. Hoje todo mundo quer ser privilegiado, apóstolo, né? Quer ser isso, quer ser aquilo. Porém, todo mundo esquece das obrigações. Querem o bônus, mas não querem o ônus. Então, querido, para porque tá pegando mal. Para porque tá pegando mal. Nós somos, sim, responsáveis por aquelas vidas que Deus nos entregou nas nossas mãos. Vamos ser homens, vamos deixar de ser moleques, vamos ser homens e vamos arcar com isso. Sabe por quê, amado? Vai chegar aquele grande dia e Deus vai perguntar, o que você pregou lá? E você vai falar, não, eu só preguei sobre dinheiro, eu só preguei sobre fortuna, eu só preguei sobre vitória. Essa vai ser a melhor semana da tua vida. Você vai ter vitória, você só fala da vitória, mas não fala de transformação, não fala de arrependimento, não fala das coisas que levam o crente ao aperfeiçoamento. Ou você quer ser um cristão sem aperfeiçoamento? Pois saiba que nesse dia, Deus não se espante, líderes. Não se espante se no seu boleto, no meu boleto, tiver lá uma continha aberta, porque ele mandou a gente falar e nós não falamos. Somos atalaias. Então, verso 8 e 9, Deus coloca isso na prática. A segunda verdade, essa é a primeira, somos responsáveis pelas vidas que Deus nos entregou. Segunda verdade, não tem nada lista fechada. Existe a onisciência de Deus, Deus sabe exatamente quem vai, quem fica, quem não vai. Deus sabe, porque Ele é onisciente, Ele é poderoso. Porém, Deus não abriu isso para ninguém, para nenhum grupo privilegiado. Não existe ninguém. E quem prega isso tem implicitamente o desejo de ser um grupo
privilegiado, porque prega isso, se prega porque se acha, porque pensa que é, acha que é, entendeu? Então, assim, amados, para com isso. Então, assim, ou rasga Ezequiel 33 da Bíblia, ou para de pregar esse tipo de besteira. Não, porque Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Amado, o homem vai ser julgado pelos seus próprios caminhos. Está aqui em Ezequiel 33, está escrito. Quem leu comigo Ezequiel 33, se você leu, então assim, ó, se você não leu e tá assim, pô, esse cara é maluco, para agora esse vídeo e vai ler. Está escrito, eles serão julgados pelos seus próprios caminhos. Eu vou citar aqui. Nós vamos ser julgados pelos nossos próprios caminhos. A gente não entende que essa distorção doutrinária leva e induz muita gente ao erro de achar, primeiro, se já está determinado que eu não vou fazer nada. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu não tenho que permanecer, eu não tenho que persistir, eu não tenho que perseverar. Não é isso? Eu já estou mesmo condenado, então problema. Eu já estou salvo. E Deus alerta aqui os dois casos. Né? No verso 10, Deus vai demonstrar atenção ao que anda sendo falado no meio do povo, porque Deus sabe o que é falado no meio do povo. Ele vai falar assim, olha, o povo está pensando e falando, nossos pecados estão sobre nós, como viveremos? Ou seja, no verso 10, Deus vai dizer que o povo está falando o seguinte, a casa caiu para a gente, o pecado veio sobre nós, é o juízo. E agora? Como nós vamos viver? Como viveremos? Né? E aí Deus vem e começa, olha, vamos parar com isso. Cada um vai ser julgado pelo que fez. E aí, Deus faz uma das declarações mais lindas no verso 11. E eu queria que você parasse aqui para ler esse verso 11. É uma das declarações mais lindas da Bíblia. E comprova que Deus aguarda a nossa conversão. Ele aguarda que a gente se converta. Que é muito diferente essa posição. É muito diferente essa posição de Deus aguardar para essa posição aí determinista, né? Que diz que já tem um grupo que vai para o inferno, outro grupo que vai para o céu. Bom, Deus fala assim, tão certo como eu vivo. Quando Deus fala assim, tão certo como eu vivo, é uma espécie de juramento. É para que você pare e fale assim, opa, verdadeiramente Deus agora está empenhando a palavra dele. Tão certo como eu vivo, ou seja, existe coisa tão certa quanto a vida de Deus, a infinitude de Deus, a imensidão de Deus, a simplicidade de Deus, a infinitude de Deus. Quando ele bota, tão certo quanto eu vivo, ele está empenhando a palavra, comparando com todos esses atributos intransferíveis dele mesmo. Não tenho prazer na morte do ímpio. Ele fala isso no verso 11. Mas, no entanto, tem gente que coloca Deus, caricatura Deus, pinta Deus como um Deus cruel, um Deus severo, que tem prazer de escolher uma lista de aprovados, são os ex-men, né, que eu falo, e reprovados, condenados. Não! Deus tem prazer que você se converta. Ele não tem prazer. Então, galera, rasga o capítulo 33. Rasga o capítulo 33 de Ezequiel. Não dá, muda a Bíblia, faz igual o TJ, faz igual outra galera aí, entendeu? Rasga o capítulo 33, tá? Deus fala, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho. Convertam-se do seu caminho. Geralmente, quando na Bíblia a palavra é repetida 2 vezes, é uma intensidade no pedido, no chamado, no convite. Geralmente, ou na afirmação. Por exemplo, quando Jesus falava, em verdade vos digo. Ou seja, olha só, é sério mesmo que eu vou falar agora. É mais ou menos assim. Quando se repetia 2 vezes no hebraico, no aramaico, quando se repetia uma frase 2 vezes, uma palavra 2 vezes, é porque estava se dando uma ênfase maior para aquele pedido, para aquele convite, para aquela afirmação ou para aquela negação. Então ele fala, convertam-se do seu mau caminho por 2 vezes. E aí ele fecha o verso 11, gente, isso é lindo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Gente, esse Deus é o Deus que andam pintando por aí, essa galera mais exaltada, que pula da jaula para dizer,
falar de predestinação, para falar de um monte de coisa que não sabe, que não procura pesquisar, que não procura ler a Bíblia integralmente. Não adianta você sentar em cima só de alguns trechos do livro de Romanos e não ler a Bíblia como um todo. A Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Não adianta. Não adianta. Não adianta. A Bíblia é um todo. E eu vejo aqui um Deus misericordioso, que é justo, que vai nos julgar por cada ato que cometemos, por cada escolha que fizemos, por cada juízo que tomamos. Ele vai nos julgar. Mas é um Deus misericordioso, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que quer que ele se converta. No verso 12, Deus vai dar o critério de julgamento. O critério de julgamento. Deus vai falar: a justiça do justo não o livrará do dia da transgressão. Ou seja, é aquele cara que diz que é muito justo, eu estou no verso 12. Ele diz: eu sou justo, eu sou santo. Tem gente que adora arrotar santidade. Adora arrotar santidade. Principalmente essa turma que vive pregando aí lista de eleitos e lista de repróbabos. Lista de eleitos, X-Men e lista de quem vai para o inferno. Essa turma gosta de um arroto de santidade. Adora um arroto de santidade. Então Deus fala: a justiça do justo não livrará do dia da transgressão. Ou seja, se ele for justo, pratica a justiça, faz tudo bonitinho, transgredir, abominar, fazer besteira, ele vai ser condenado. Mas Deus fala, olha só, olha o segundo critério: a maldade do ímpio não servirá de condenação. Ou seja, Deus fala que se ele se converter, caso ele se converta, a maldade que ele cometeu não servirá como condenação. Então cuidado aos que arrotam santidade, porque mesmo eu sendo muito justo, se eu vier a transgredir, eu posso cair em condenação. E o mesmo Deus justo que me avisa sobre isso é o mesmo Deus misericordioso que fala: aquele que é ímpio, se ele vier a se converter, a sua maldade não servirá de condenação, porque vai acabar. Então, amado, isso já me prova que não existe lista determinada para nós, porque tem gente que gosta de arrotar essa lista de eleição, de predestinação. Quem gosta de arrotar essa lista é carne e osso, como eu e você. Que é isso agora? Eu agora me sinto participante da pré-ciência de Deus, da onisciência de Deus? Ah, amado, vai procurar o que fazer, vai ler mais a Bíblia. No verso 13, justo que se estriba na sua justiça e peca. Né? No verso 13, Deus vai repetir: não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça. Deus está falando daquele justo que se estriba na sua justiça e que peca. Isso pode acontecer. E sabe o que isso vai me falar? Que não tem esse papo de, uma vez salvo, não, você tem que perseverar. Perseverar, persevere. Persevere, continue, porque Deus que está falando no verso 13. O justo, né, que pecar, não será lembrado dos atos de justiça dele. Deus está sendo claro. Ou seja, persevere na justiça. No verso 14 ao verso 16, né? E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e ele se converter, olha que coisa linda, do verso 14 ao 16. Fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, porque naquela época tinha muita gente que emprestava o dinheiro, pegava o penhor. O cara pagava o dinheiro emprestado e ele não devolvia o penhor, a garantia. Isso é pecado, pecado brabo. Restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida, ou seja, ser um justo normal. Andar nos estatutos da vida significa ser um justo normal, ser ético, fazer as coisas normais que qualquer pessoa normal faria. Esses são os estatutos da vida, é a ética da vida. Não fazer maldade, certamente viverá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Está aí no verso 14 e 16. Eu estou falando besteira, amado? Quem está acompanhando, vê aí. Verso 14 e 16 está aí. Então não existe essa lista, não existe essa predeterminação que alguns grupos religiosos pregam. Não existe. Então quando você me vê aqui doido nos vídeos falando do pessoal quadradinho, engomadinho, que gosta dessa brincadeira de ficar falando besteira, predestinação, eleita, de eleito, isso é balela. Vai pregar o evangelho, vai ler a Bíblia, vai perseverar na sua vida de salvação, na sua vida de santidade, na sua vida de piedade. Vocês gostam muito de usar essa palavra, piedade é uma palavra muito séria, uma palavra que existe. Vá perseverar nisso, ao invés de ficar criando chifre em cabeça de burro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Fica induzindo o povo ao erro, fica induzindo o povo com vãs doutrinas, com vãs discussões, com conversa fiada. Vai estudar a Bíblia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desculpa, amado, mas é porque, sabe, tá na Bíblia, não tem como errar. Quem lê isso aqui tá vendo que não existe essa doutrina. E tem gente que agora pegou, né, a modinha, né? Aí todo mundo, né? A modinha. A modinha. Respeito às igrejas tradicionais que tem lá suas doutrinas, que hoje já nem são tão assim. A pregação do evangelho para essas igrejas tradicionais, ela está muito adequada, contextualizada à realidade. Mas aí, como toda moda, né, tem a crista da onda, né, aí vem aquela exacerbação de trazer o radicalismo e acaba se falando besteira nesse radicalismo besta, né? Vamos continuar aqui. Do verso 17 ao verso 20, né, Deus ele vai alegar aqui que o povo está falando uma besteira, né? Por quê? Porque o que acontece? Eles pecaram, fizeram coisa errada e agora eles estão falando que o caminho de Deus não é reto. Do verso 17 ao verso 20. O caminho de Deus não é reto. Por quê? Quando eles falam assim, o caminho de Deus não é reto, eles estão querendo dizer o quê? Que Deus está errado nos seus juízos. Que Deus exagerou no juízo que fez com eles, que Deus não era para Deus ter feito aquilo, né? E Deus reafirma, entre o verso 17 e o verso 20, Deus reafirma o seu critério imparcial de justiça. Ele fala, olha, o justo que se estriba na sua justiça e vier a pecar, se ele vier a pecar, tá, amado? É uma hipótese, é hipotético. Por isso que eu estou falando que não tem lista determinada. Tá? Ele vai perecer. Mas se o ímpio se converter e não cometer mais coisa errada, ele vai ser livrado da sua condenação. E aí Deus fecha para quem tem dúvidas com relação ao critério de julgamento, para quem ainda põe na cabeça que existe uma lista que Deus determinou. Antes de criar o homem, Deus determinou uma lista de aprovados e de reprovados. Vai procurar o que fazer, tá aí, ó, lê o verso 20. Deus afirma que cada um será julgado conforme os seus próprios caminhos. E aí a gente entra agora na reta final do texto. A partir do verso 21, Ezequiel vai falar que no 12º ano, ou seja, aproximadamente 3 anos depois do capítulo 24. Porque lá no capítulo 24, quando Ezequiel fica viúvo, lá no capítulo 24, Ezequiel fala que está no 9º ano. No 9º ano, veio a minha palavra do Senhor. Lembra? Ele agora, no capítulo 33, ele vai falar que no 12º ano, aproximadamente 3 anos depois do cerco de Jerusalém e da invasão, claro. Lembra que no episódio passado eu comentei sobre isso? Que ia levar alguns anos para... Primeiro eles cercam Jerusalém, ia levar alguns anos para invadir de vez Jerusalém e destruir o palácio, saquear o templo de Jerusalém, destruir o templo de Salomão. Pois é, aconteceu agora, tá? No 12º ano, ou seja, 3 anos aproximadamente, né, do capítulo 24, volta lá, se você tem dúvida, volta no início do capítulo 24, para você ver que ele fala lá 9º ano e agora ele está falando do 12º ano. Ele agora está em 585, né, 585, 584 a.C., né? 5 meses após a cidade cair. Por quê? Por quê, pastor, 5 meses? Porque o cara que veio trazer a notícia para Ezequiel, como eu disse, eles estavam a 1.400, 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ele veio a pé, então leva muitos meses. Lembra que eu falei no episódio aqui que leva muitos meses de caminhada? Pois é, ele veio a pé. Então ele veio caminhando e aí ele veio trazer a notícia para Ezequiel. Então ele fala, veio a mim, no verso 21 ele fala, veio a mim um sobrevivente. Né? No verso 22, Ezequiel vai dizer que no dia anterior a mão do Senhor esteve sobre ele e ele recuperou a fala. Amado, porque quando a mão do Senhor está sobre nós, nós recuperamos a fala, nós melhoramos, nós ficamos num estado melhor. E Ezequiel vai dizer no verso 22 que a mão do Senhor esteve sobre ele no dia anterior e ele recuperou a fala. E aí, do verso 23 ao verso 29, é uma parte interessante. Porque esse povo não é fácil não, amado. E esse povo somos nós também.
Vai ter gente aí dos engomadinhos, dos quadradinhos, dizendo que essa palavra aqui é só para Israel. Mas não, olha só. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi para Abraão. Então nós estamos dentro dessa promessa de Abraão, tá, querido? Não vou nem ficar discutindo com você aqui, tá legal? Beleza? Vamos nós. No verso 23 ao verso 29, Deus vai fazer uma advertência sobre as expectativas do povo. Por quê? O povo vai dizer o seguinte, do verso 23 ao 29, o povo vai dizer o seguinte: Abraão era um só e ele herdou essa terra toda. Pô, nós somos muitos, certamente essa terra vai ser nos dada. Por quê? Porque eles estão achando que eles vão recuperar o fôlego depois dessa guerra toda, depois desse problema todo, depois desse exílio todo, depois da destruição de Jerusalém. Eles ainda estão com esperança que eles não vão passar muito tempo nesse juízo. E vão passar aproximadamente 70 anos nesse juízo aí. E aí Deus vai falar para Ezequiel: por isso diga-lhes. Ou seja, quando Deus fala assim, por isso diga-lhes, é por causa dessa afirmação arrogante anterior, né? Deus faz uma nova lista, na verdade é um novo lembrete, né? Deus vai falar que eles comeram carne com sangue, que eles vivem com os olhos sobre os ídolos, que eles são assassinos, que eles confiam nas suas próprias espadas, né? Eles cometem abominações e contaminam a mulher do próximo, ou seja, com adultério, olhando, desejando a mulher do próximo, tá certo? E ainda pensam que vão possuir a terra. Deus fala isso. Aí você está falando, mas pastor, Deus já não havia falado isso? Já, amado, só que presta atenção. Só esse texto, ele está há 3 anos da invasão do capítulo 24. Então isso tem que ser lembrado de tempos em tempos. É o que Ezequiel está fazendo. Deus está falando assim, lembra eles que eles comeram carnes com sangue, que eles ficaram com os olhos nos ídolos, cometeram abominações, contaminaram a mulher do próximo, roubaram, furtaram, eles fizeram, aconteceram, ainda confiam na força da sua própria espada. Eles acham que eles vão herdar essa terra de novo? Por que, amado? Porque eles estavam falando da terra que foi entregue a Abraão, que por consequência eles que são muitos iriam herdar novamente. Porque Deus espalhou eles todinhos, eles estavam espalhados, eles estavam despatriados, vamos dizer assim. Expatriados, ou seja, eles estavam fora do território deles, porque Deus espalhou. E aí Deus fala de novo da tríade de juízos, fome, peste e espada. Deus fala que teve gente que morreu com espada, teve gente que correu para se esconder e vai morrer de peste, e tem a fome daqueles que estão espalhados. Por quê? Porque Deus também tomou as nações vizinhas, resumo, de 25 a 28 e de 29 a 32, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Quando chega no verso 30 a 33, acontece uma coisa interessante aqui, e que tem 2 funções aqui, né? Preparar Ezequiel com relação à visão que ele tem do povo que vai ouvir ele, e confirmar, né, o ministério de Ezequiel no meio daquele povo. Então Deus fala o seguinte, né, a respeito do público que ouve ele, que foi o texto que eu li na introdução do vídeo de hoje, né? Um texto interessante que eu quero que você entenda. O povo fala de você. O povo fala de você pelas junto às paredes, na porta das casas. Vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Mas, amado, eu quero que você entenda que isso aqui eles não estão falando de boa vontade, não. Eles estão falando assim, vamos lá, vamos pro culto. É como se fosse assim, né? Imagina aquele pastor que pega pesada, aquele pastor. Imagina o pastor Alex aqui, o pastor Alexandre, que toda semana vem com o pau quebrando na cabeça dos outros aqui. Imagina. Vamos lá ver o que ele tem para dizer, vamos lá ouvir a palavra de Deus, como se fosse isso, entendeu? Quando eles falam uns para os outros, vamos lá ouvir a palavra, aquilo já caiu no costume, já está mecânico, já caiu no costume institucionalizado, tá? E aí Deus vai falar uma coisa muito interessante no verso 31. Se assentam como meu povo. Ou seja, havia o povo de Deus que estava ali para receber a palavra, mas havia um povo que se assenta como povo de Deus, como povo de Deus. A gente sabe que quando Deus usa essa expressão é porque eles não são. Primeira coisa que eu quero falar para você. Nem todo mundo que se assenta na Assembleia dos Santos é povo de Deus, é santo. É uma má notícia que eu tenho para dar, mas que não muda nada a minha vida e a sua. Principalmente se nós pegarmos aquela situação hipotética do que eu falei antes de se converter. Se você se converteu de fato, se você tem uma vida em Deus de fato, com certeza essa palavra não é para você. E aí Deus vai falar, eles se assentam como meu povo, ou seja, como meu povo, mas não é o meu povo. Será? Né? Que são povo de Deus? Não são. Porque Deus falou, eles se assentam como meu povo.
Para eles, você não passa de alguém que canta uma canção de amor. Ou seja, aquilo virou um entretenimento institucionalizado. Eles vão para lá para se entreter. Ouvir a palavra como entretenimento. Será que isso tem a ver com muito do que tem acontecido nas nossas igrejas hoje? As pessoas vão e se assentam nas igrejas mais sérias, que ainda os pastores não se contaminaram pelo triunfalismo, pelo materialismo, pelo relativismo, pelo liberalismo, pela prosperologia, pela teologia coach. Será que ainda nesses púlpitos as pessoas não estão indo só por um entretenimento institucionalizado? Porque Deus vai falar aqui que eles ouvem, mas não praticam. É a pior coisa que pode acontecer. Eu sei que nem todo mundo que vem aqui assistir o vídeo de Ezequiel, o vídeo de sermões, faz parte dos 200 e poucos inscritos que eu tenho. Eu oro por eles também. Uns se inscrevem, crescem o canal, compartilham, estão aqui assistindo sempre. Amém por isso. Mas nem todos eles estão aqui para ouvir as verdades e absorver e praticar. Eu quero pedir uma coisa para você. Tudo que é falado aqui nesses vídeos, pratique. Não porque sou eu que esteja falando, porque você está lendo na palavra de Deus. Não vire, não faça dessa palavra, desses vídeos, um ritual litúrgico. Uma religiosidade escutar os vídeos do pastor Alex, porque ele parece falar a verdade. Não. Busque por sua conta. Busque a palavra por sua conta. E se a minha explicação de alguma forma fizer sentido, te trouxer algum tipo de proveito em Deus, que assim seja. Mas não é o que o pastor Alex fala, é o que a Bíblia fala, é o que eu tento trazer aqui, provando para você, versículo, mostrando que está escrito. Então rasga a página da Bíblia. Está escrito. Pratica, amado. Porque Deus não tem por inocente aqueles que se assentam como povo dele e não é povo dele. Será que eu não estou aqui fazendo papel de quem é povo, como povo? Eu estou aqui, me questionando, fazendo uma autoanálise. Faça essa autoanálise. Porque às vezes, amado, esses vídeos, os cultos das nossas igrejas caem aos nossos ouvidos como uma boa música, uma boa canção. Já foi no barzinho? Música ao vivo? O cara lá do violão cantando e você lembra de tempos bons, momentos bons? É assim. Para muita gente, é o que Deus aqui usa. Deus é tremendo, amado. Está lá, leia, está escrito. Deus fala para Ezequiel que ele é como um cantor, que tem uma boa voz, canta uma canção de amor e que todos gostam, mas é só um entretenimento institucionalizado. São palavras de amor, mas eles não praticam porque eles acham. Deus está querendo dizer o seguinte, isso virou poesia nos ouvidos deles, conversinha nos ouvidos deles. Então cuidado, amado. Não faça desses vídeos aqui, não, conversinha, música boa, de amor, que cai bem aos seus ouvidos, não. Pratique a palavra. Deus está fechando isso aqui dizendo o seguinte, eles estão pensando que vão conquistar a terra com a espada deles, com a força do braço deles? Não, não vai conseguir. É bom que eles comecem a entender a palavra, que eles comecem a ouvir a palavra que você fala. E aí Deus fecha dizendo o seguinte, né? Porque quando vier tudo isso, ou seja, tudo que vai acontecer, a tríade de juízos que eu acabei de falar, e certamente virá, eles saberão que houve um profeta aqui. Não tenho pretensão nenhuma de ser considerado profeta. Muito pelo contrário, eu apanho aí na internet porque sou profeta da miséria, profeta do caos, profeta, né, da pobreza. Eu não sou nada disso. Mas cabe a mim falar dessa verdade aqui. Ai de mim se eu não falar dessa verdade. Ai de mim. E eu espero que você pratique essa verdade. Amém, querido? Não me odeia não, me ama, ora pela minha vida. Amém, querido? Vamos aqui, próximo episódio, capítulo 34, episódio 26. Tá chegando a parte boa do livro de Ezequiel, tá chegando. Mas o próximo capítulo não vai ser mole não. Até aviso os pastores que veem esse vídeo escondido, é melhor nem ver o próximo, tá? Porque senão a coisa vai ficar quente. Amém, amado? Ore por mim e vamos continuar nessa luta aqui. Amém, querido? Fica com Jesus, querido.